Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Então, é hoje, né, a nossa live. Tava um pouquinho ansiosa, como sempre, a gente fica um pouquinho. Hoje a gente vem falar aqui, vem tratar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre auriculoterapia, os pontos da acupuntura da orelha. E vamos relacionar com o piercing de orelha e com os brincos, que todo mundo gosta de fazer, né? Culturalmente, o brasileiro gosta muito do brinco, dos piercings, fora que tá super em alta. Então, a gente vai fazer essa correlação, tá? Ei, Fran, ei, Thales. Que bom que vocês estão entrando. A gente vai ter uma convidada muito especial hoje, que é a fisioterapeuta e especialista em acupuntura, auriculoterapia chinesa, que é a Tuane Bastos. Eu vou convidar ela aqui para a live, tá? Ei, Nath, que bom que vocês estão aqui. Bom, eu vou chamar ela aqui, vou convidar ela aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto muito interessante. Vai ter muita coisa legal. Vão mandando o coraçãozinho aí. Vão mandando para os amigos de vocês, aí da área da saúde, principalmente, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, estetas, né? Eu tenho muitas alunas estetas e que podem agregar esse serviço, né? Do furo de orelha humanizada, do piercing, lá no seu estabelecimento. Isso, coraçõezinhos, pra gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Poder sempre ajudar alguém, ser luz para alguém, né? Que tá pensando aí em empreender na área da saúde. Então, o assunto hoje vai ser top. Espera aí que eu vou convidar a Tuane aqui para entrar. Gente, não sei, tá chovendo aí onde vocês estão? Porque aqui tá chovendo muito há dias. E o cabelo da gente fica todo desgrenhado. Então, não reparem. Deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar antes uma foto pra vocês. Pra gente deixar salvo aqui. Observem. Não, antes dessa, eu quero que vocês observem. Eu quero que vocês primeiro observem essa imagem, tá? Eu vou mostrar antes de chamar a Tuane, porque não, pelas minhas experiências, não dá para colocar vídeo nem foto quando duas pessoas compartilhando, né? Convidado. Quando tem convidado, não dá para colocar vídeo e foto. Por isso que eu tô mostrando essa foto aí para vocês. Observem essa foto, tá? E depois observem essa outra foto. Tá vendo que mudou aí? Tá vendo que tem uns pontinhos aí azulzinhos, roxinhos aí no meio? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou chamar a Tuane aqui pra gente falar sobre o assunto. Deixa eu ver aqui como que... Tuane. Esperar ela aceitar aqui. Ei, Dai! Esperar a Tuane aceitar aqui para ela entrar. Mas é isso, hoje a gente vai para quem gosta aí, ó, de piercing, alargador, né? Tá super na moda aí colocar vários piercing na orelha. Então a gente vai saber, a gente vai inclusive desmistificar algumas fake news, tá? Que tiveram recentemente em uma revista aí. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Se realmente faz mal ter piercing na orelha, se não faz,
se é mito ou se é verdade, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Opa! Deixa eu ver se Tuane... Deu? Deu, amiga? Deu, peraí. Só ajustar aqui. Por que tá tão próximo, hein? Peraí. Bom, Agora isso, sim. melhorou. Aí, Isso. certinho. E aí, tudo bem, hein? Então, boa noite. Ixi, eu não sei se é a minha internet. Ah, Tá dando para ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá tudo... Ou tá travando aí também? pra mim Tá tá dando aí? normal. Ah, para Deu mim um tá. pouquinho uma travadinha na sua imagem, agora já voltou. Ah, não. Não, ok, então. Deve ser a chuva, gente. Tá chovendo demais aqui. Muito, muito, muito mesmo. Pode ser a chuva. Bom, mas tá dando, tá fluindo aí, né? Vocês conseguem ver? Tá travando, o Thales falou que tá travando. Tá travando para vocês Tá aí? bom. Qualquer coisa eu mudo de lugar, se for. Ah, eu acho que agora parou. Agora parou. Acho que agora tá fluindo. Bom, gente, essa é minha amiga, top especialista em auriculoterapia chinesa, fisioterapeuta maravilhosa, Tuane. E ela vai falar aqui pra gente um pouquinho sobre a auriculoterapia, sobre esse tratamento, onde ela trata lá no consultório dela, né? Tem experiência. E depois a gente vai fazer aquela relação que eu falei para vocês um pouquinho antes da Tuane entrar, sobre a relação da auriculoterapia, dos pontos da acupuntura com os piercings e os brincos, né? Então a Tuane vai começar a falar um pouquinho aí para vocês. Mandem aí os coraçõezinhos, mandem aí para essas amigas fisioterapeutas, enfermeiras, biomédicas, estetas. Manda aí para a galera. Pode começar, Tu. Então, vou me reapresentar aqui um pouquinho. Então, como a Michelle falou, sou fisioterapeuta e também sou formada em medicina chinesa. Então, atualmente, eu atuo com os tratamentos em ortopedia e também nessas terapias alternativas. Hoje, eu atuo trabalhando com acupuntura e com a auriculoterapia, que são assim, os tratamentos que eu amo mesmo e vejo muito resultado no dia a dia. E eu acabo auxiliando os meus tratamentos fisioterapêuticos com essas terapias também. Então, eu vou iniciar explicando um pouquinho para vocês o que é a auriculoterapia. Né? Ela é uma terapia milenar, que vocês já devem ter visto por aí ou já devem ter feito. A gente faz no pavilhão auricular, na orelha. São aqueles pontinhos, às vezes vocês devem ver uns adesivozinhos, umas bolinhas na orelha das pessoas, é essa terapia. Aí a gente utiliza a estimulação de pontos na orelha, que a gente tem mais de 200 pontos na orelha, que eles refletem o funcionamento dos nossos órgãos. Então a gente tem pontos de órgãos, tem ponto dos braços, das pernas, tem dos sentidos, tem de sentimentos. Então, por exemplo, a gente tem ponto do coração, do pulmão, da coluna lombar, tornozelo, para enxaqueca, sono, ansiedade, depressão. Então, tem muita coisa. E é um tratamento que a gente faz através de estimulação de pressão. Né? Então, eu realizo uma avaliação no paciente
E, dependendo da avaliação, o tipo de pressão que a gente vai colocar ali no estímulo do ponto. E também vai depender também do que eu vou utilizar. Por quê? A gente consegue estimular esses pontos com agulhas específicas da auriculoterapia. É diferente da agulha de acupuntura. Ela é menorzinha, mais fininha. Então, eu posso usar essas agulhas parecidas com a acupuntura. Tem também as agulhas semipermanentes, que são agulhas que eu deixo no paciente. Ele retira depois de alguns dias, aí eu instruo ele direitinho, mas ele permanece com essas agulhas. Tem também as sementes de mostarda, que é muito usual, uso muito mesmo. E tem as esferas, tem esfera de ouro, de prata, de aço inox, tem cristais, tem magnetos, tem também estimulação por corrente elétrica, que a gente chama de eletroacupuntura. Então, isso vai depender da avaliação e da necessidade de cada paciente. Quer falar um pouquinho, chefe? É isso aí. Não, eu tô aqui aprendendo também. Tô Sim. aprendendo. Então, acabando assim para a gente interligar um pouquinho, né, os nossos assuntos, é o que a gente tem que pensar. Então, a gente tem esses pontos na orelha que são para tratamento, né? Que é um tratamento não farmacológico e que a gente pode utilizar. Então, o que a gente pode pensar? Será que a gente pode fazer o furinho na orelha em qualquer lugar? Né? Tanto o furo do bebê ou do adulto também. A gente pode refletir um pouquinho sobre isso. Sendo que a gente tem esses pontos. E aí, como fica para tratamento? Né? Aí que está a importância da mamãe e dos adultos também procurarem um profissional que tenha esse conhecimento, né? O conhecimento do mapa, dos pontos da orelha. Existem dois tipos de mapa, que é o da aurícula francesa e tem o da chinesa também, mas eles são bem parecidos. Do mapinha da francesa, ele tem menos pontos do que a chinesa, mas os pontos neutros são os mesmos. Então, existem os lugares corretos ali, né, para se fazer o furinho e sair aí dessa ramificação que a gente precisa para estimular na auriculoterapia. É isso. Então, é a importância da gente achar um especialista, né? Ou que tenha algum material de auxílio para, na hora que a gente for fazer as perfurações, as tão queridas perfurações, que a gente evite furar em lugares indevidos. Eu trouxe um mapinha aqui para vocês. Não sei se dá para ver um pouco. Essa aqui tem poucos pontos. Aquela foto que eu mostrei no início tem muito mais pontos. A nossa orelha tem mais ou menos 300 Deixa eu pegar aqui. de acupuntura. Então, é bastante ponto, interligado em todo o nosso, né? Então, eu trouxe esse mapinha. Isso, eu mostrei ele no início. Esse é o que tem mais. Isso, ele tem bem mais pontos. É muito ponto, gente. É muito ponto. Tem, a gente tem 200 pontos na orelha. Pois é. E essa é só a parte da frente da orelha. E uns 100 mais ou menos atrás, né? Tem na parte de trás também, mas eles estão na mesma direção que o da frente. Fica certinho. Entendi. Então pode seguir o mapinha da frente que não pega os de trás. Entendi. Pois é. Aí, nesse caso, em relação ao furo de orelha, que a gente está fazendo essa correlação, nesse mapinha aqui, ó, é o seguinte, né? Aqui no lóbulo, onde a gente faz o primeiro, o segundo, o terceiro furo, no primeiro furo, a gente consegue, a olho nu e com a ajuda de um parquímetro, claro, identificar o ponto neutro da acupuntura. Por quê? Eu não sei, vou tentar ver se dá para vocês virem daí. Mas aqui, ó, aqui está o antitrago e aqui está a incisura intertrágica. Na incisura, você desce um pouquinho e aqui se encontra o ponto neutro, ó, onde não tem nenhum ponto de acupuntura. Dá mais ou menos uns 5 milímetros de distância do início do lóbulo para a face.
Esse é mais facilmente, visivelmente, né? Você consegue identificar melhor. E com a questão do parquímetro também, de 5 a 6 milímetros, você consegue identificá-lo de forma mais fácil. Isso é muito importante para a questão da perfuração dos bebês, por exemplo. Porque normalmente o bebê vai fazer o primeiro furinho, né? Ou de quem, adulto também, que não tem o primeiro furo. Então, dá para fazer sem a ajuda da caneta localizadora. A gente consegue identificar ali com o parquímetro e visivelmente o primeiro furo e fugir dos pontos da acupuntura. Esse é o famoso ponto neutro, que as enfermeiras sempre falam aí nos furos de orelha humanizado, né? Outra questão é na parte da cartilagem. E os piercings, Michele? Pois é, os piercings... a região da cartilagem são muito pertinhos os pontos, são muito coladinhos. Então, dificilmente, eu acho que é impossível, na verdade, você vai conseguir identificar olho nu. Você vai precisar dessa canetinha localizadora de pontos, onde é importante também encontrar um profissional, né? Que tem os equipamentos para te ajudar, te auxiliar. E aqui no caso... Você coloca a canetinha e quando você... Ela fica assim, é o normal dela. Quando você atinge, vamos colocar qualquer ponto, ela dispara. Quando ela disparar, ela atingiu algum ponto de acupuntura, né? Ó, disparou. Porque eu tô colocando em qualquer lugar. Aqui a região aqui da cartilagem tem muitos pontos. Então, dificilmente, sem a caneta, você vai conseguir fugir, né, desses pontos. Então... O que acontece? Pode ser que na hora que você vai fazer a perfuração, ali você vai destruir as terminações nervosas periféricas daquele lugar. Sim, você vai destruir. Ah, Michele, isso vai me causar alguma disfunção hormonal ou alguma disfunção de órgãos, sistemas? Olha, a gente não tem nenhum estudo científico que comprove que o piercing de orelha pode te prejudicar em alguma disfunção dos seus microsistemas aqui, tá? Outra pergunta que é muito frequente, outra dúvida que é muito frequente das pessoas é que, por exemplo, eu enchi minha orelha de piercing dos dois lados. Será que, então, eu perdi os meus pontos, né, de acupuntura? Olha, daquela região foi destruída, sim. Foi destruído os seus nervos periféricos, né? Mas você tem em outras regiões do corpo, né? Você tem, por exemplo, no pé. A planta do pé, ela tem vários pontos também, que são responsáveis pelos mesmos órgãos, pelos mesmos sistemas de algumas áreas, regiões da orelha. Então, você pode sim continuar sendo um paciente para acupuntura, para tratar, não auriculoterapia. Se você tiver a região das duas orelhas tomadas de piercing, né? Você pode sim continuar sendo um paciente de acupuntura. Mesmo com os piercings, tá? Agora, se você encher só um pouquinho sobre isso. Oi? Que essa é uma parte muito interessante para a gente dar uma discutida aí. Porque, na verdade, não existe nenhuma conclusão ainda de estudo. Mas existem várias teorias aí, né? Por exemplo, existe um estudo que está sendo realizado, esse está sendo realizado ainda, e até em relação ao furo do trago. Por quê? Existe o ponto neutro ali, mas bem próximo existe o ponto da fome. Então, está sendo realizado um estudo para ver se o piercing que pegou o ponto fome, ele é uma causa de distúrbios alimentares. Né? Então, às vezes, a pessoa já passou por nutricionista, já buscou vários tratamentos para emagrecimento ali em questão de obesidade e ela não consegue modificar isso, mesmo fazendo a atividade física, a alimentação adequada. Então, está sendo realizado um estudo para ver se tem essa influência. Por quê? Se a gente for pensar, no meu tratamento eu uso também esferas de aço inox. Eu uso esferas de aço, de prata e de ouro. Então, são metais. Então, cabe a gente raciocinar. Eu estimulo por metais também. E aí, o piercing, ele é um metal. E será que ali em contato,
ele está fazendo o estímulo como se fosse de um tratamento de aurículo, ativando o ponto? Porque a gente usa metal para ativar. Então, cabe assim a gente refletir um pouquinho e, de novo, frisar essa importância de fazer o furo com um profissional que tenha um conhecimento. E aí ele vai ter essa preocupação de mesmo pegando ali um pouquinho dos pontos, porque tem área que os pontos são muito próximos um do outro, mas ele vai ter esse cuidado a mais de tentar colocar nessa área que é de ponto neutro, né? E essa questão de impedir, né, de dar continuidade de tratamento de auriculoterapia, eu creio que não, que isso não impede, pelo fato da gente ter essa quantidade de pontos também, eu consigo utilizar outros, igual, por exemplo, o terceiro furo, ele fica muito próximo ali de um ponto de ansiedade. Só que eu tenho um segundo ponto de ansiedade na orelha. Então, existem alguns pontos duplos também, que eu consigo utilizar outro, ou a gente passa mesmo para o tratamento corporal, que, como você citou, né, o dos pés, que é a reflexologia podal, ou a acupuntura corporal, tem a crâniopuntura, a gente tem pontos também no crânio e tal, mas eu acho que cabe essa reflexão na minha, né, então, uma opinião minha particular, que os fatores influenciam de inervação. Os alargadores eu acho que devem influenciar, mas isso é pela minha visão. Cabe a gente refletir também um pouquinho sobre isso. Porque Mas eu acho que interessante é a gente refletir. A medicina chinesa, a auriculoterapia, ela é real. Existe ainda um grande preconceito das pessoas que elas pensam que a medicina chinesa é apenas uma cultura de tratamento, mas não. Esses pontos, eles correspondem a áreas do cérebro. Então, eu consigo estimular ou desativar algum funcionamento do corpo só por esses pontos. Por exemplo, se a pessoa está com uma alteração no estômago dela, na hora que eu pegar, que eu palpar o ponto dela do estômago na orelha, esse ponto vai estar dolorido. Então, é muito real. Pode falar, Michelle. Não, bacana, eu concordo demais. Tanto que ainda está em estudo ainda, né? Essa relação, se ele. Porque tem a questão que já foi comprovado da destruição do ponto, né? Da terminação nervosa periférica. Isso é comprovado. Mas, como a gente estava falando, tem em outros lugares, existem outros pontos em outros lugares. E eu estava pensando que saiu uma fake news. Já foi comprovado que era fake news numa revista, recentemente, inclusive, que falava já o contrário, falava assim que um piercing no date, ele poderia dar alívios para dores de cabeça, mas isso já foi comprovado que é mentira, porque ali destrói a terminação nervosa periférica, né? Então já foi falado isso. E é muito interessante, né? Porque tem muita gente que pergunta sobre o alargador também. O alargador destrói todas as terminações próximas ali, periféricas, nervosas periféricas, né? E é importante, gente, ressaltar que o piercing, então, ele é nada mais do que uma questão estética, tá? Como a gente estava comentando e discutindo sobre isso agora, não tem nenhuma comprovação ainda se ele pode ser prejudicial ou se ele vai... Ou benéfico também ele não é, porque ali está destruindo uma terminação nervosa, mas a gente não tem essa certeza, ainda está sendo estudado, mas é importante a gente, né, como a Tuane falou, a canetinha ajuda muito, localizadora de ponto, a gente fugir desses pontos. E é importante, né, falar sobre essa fake news aí, porque ele é exclusivamente estético, tá? Eu ia mostrar, mas acho que não. Tem mais alguma coisa, Tu, que a gente iria falar hoje? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que... Alguma dúvida eu acrescento aqui. Mas o básico é isso mesmo. O que a gente pode interligar entre os assuntos. É isso.
isso, meninas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, mandem aqui pra gente. Espero que tenha sido esclarecido essa questão, né? A auriculoterapia é muito importante e é importante a gente pensar sobre isso e pensar que, e principalmente, por exemplo, eu tenho tido muitas alunas da área estética, né? Porque o piercing e o brinco de orelha hoje em dia é isso, ele é estética mesmo, tá super em alta, né? Inclusive, eu não me apresentei no início da live. Eu sou enfermeira, especialista em furo de orelha humanizado. E eu tenho um curso agora, no dia 21 de janeiro, é a minha próxima turma, onde eu ensino tudo isso para vocês, um pouquinho sobre auriculoterapia, um pouquinho sobre marketing. Eu ensino também o furo de orelha humanizado em bebê, em adulto, piercing, técnica body piercing. E a Tuane também vai dar uma mentoria a próxima aí, chegando já. Vou deixar ela falar para vocês aí, como oportunidade. Sim, minha mentoria vai ser no dia 14, certinho, no próximo sábado. E mentoria de fisioterapia pélvica e plano clínico para atendimento a gestantes, né, durante a gestação. Então, é uma mentoria bem prática mesmo para fisioterapeutas e estudantes também de fisioterapia, para quem pensa em iniciar nessa área, ou até mesmo para quem já atua, mas ainda se sente inseguro. Porque na nossa graduação, a gente não é tão preparado para a parte prática, né? E muita coisa a gente vai experienciar depois, no dia a dia. Então, eu criei essa mentoria de uma forma muito fácil mesmo de entendimento, tudo muito direcionado para a gestante, todos os testes que a gente tem que aplicar, os aparelhos utilizados e todo o tratamento que a gente faz em cada trimestre. Então, é uma grande oportunidade para os fisioterapeutas e para os estudantes fazerem. E inscrições podem ser feitas até na terça-feira, tá? É o último dia para fazer a inscrição. E hoje, quem fizer a inscrição hoje até meia-noite, eu vou dar 10% de desconto no valor, hein? Super oportunidade para quem estiver assistindo. Ou quem conhecer aí algum fisioterapeuta, já envia para ele, para me chamar lá no meu Instagram. Tem o link lá do WhatsApp. Me chama para a gente já fazer a inscrição. É isso. Aproveitem as oportunidades, mandem lá para os seus amigos, enfermeiros, fisioterapeutas, a galera da área da saúde que deseja aí empreender, saber um pouco mais, né? Você pode sempre estar ajudando alguém, um ano novo aí, vida nova, né? Começar o ano aí com o pé direito, te dando, né? Investindo em você mesmo e em oportunidades. Então tá aí para vocês vou deixar salvo aqui essa aula ao vivo, vou colocar lá no YouTube também. A gente espera que vocês tenham entendido direitinho essa relação e a importância da auriculoterapia como tratamento e a importância do furo de orelha humanizado com um especialista que saiba aí, ou que tem equipamentos para fugir aí dos seus pontos da acupuntura e acertar nos seus pontos neutros. É isso, gente. Muito obrigada. E quer dizer que eu fico disponível, tá? Para os enfermeiros que tiverem alguma dúvida em relação à medicina chinesa e a aurícula, eu fico disponível para vocês tirarem dúvidas comigo também. Ela tem a manha, gente. Tem assunto. Gente, muito obrigada, Lu. Obrigada. Obrigada a você. Mais uma vez aí. Vamos fazer uma próxima live. Tá travando um pouquinho. Eu fico... Tá. Não sei se é a minha ou se é a... Dá uma travadinha. Também não sei. Eu tô te vendo travando. Tá travando o seu. Aqui tá chovendo muito, gente. Muita chuva. Mas então... chuva, gente. Muita chuva. Muita chuva aqui mesmo. Nossa, meu cara. Mas então tá, gente. Um beijo. Boa noite pra você. Boa noite pra vocês. Tá aqui pra vocês. Um beijo. Beijo.